Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 UHF, 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Vá lá e interaja conosco. Hoje, recebo a deputada federal, ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius. Vamos falar sobre o momento político nacional e também a respeito do que acontece no estado. E direto de Esteio, Cláudio Andrade vai trazer informações da Expo Inter 2017. O 21h30 está entrando no ar com o apoio da Deluc, Toque Glass e da Companhia Atlética. Fique com a gente. Na abertura do programa, eu converso com a deputada federal Ieda Crucius, ex-governadora do Rio Grande do Sul. Finalmente, mas que agenda a senhora anda, hein? Boa noite, prazer em tê-la aqui. Boa noite, Felipe, a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, está muito agitado tudo, né? Então, às vezes a gente pensa que pode ficar. Na segunda é chamado de manhã cedo, tem que pegar o avião que der, a um preço exorbitante de passagem, todo mundo reclama. Depois, na sexta-feira, vamos ver se vai ser na sexta. A mesma coisa acontece. Então, é uma agenda complicada, a agenda política atual. Então, ela não dá para a gente se programar muito bem, não. É mesmo, né? Espero que tenha sido, né? Que agora a gente comece uma nova fase. Diz o seguinte, 3 mandatos como deputada federal, 1 mandato como governadora do Rio Grande do Sul e agora a volta à Câmara. Mudou muito a Câmara nesse período que a senhora esteve fora, 12 anos? Mudou tanto quanto o celular. Pode ter uma ideia de quando mudou? Ou seja, pode ter uma ideia? Mesmo. Olha, em 95, o primeiro ano como deputada federal, nos 2 mandatos do Fernando Henrique, depois como oposição ao primeiro mandato de Lula, depois eu como governadora no segundo mandato de Lula. Em 1995 não tinha computador no Brasil. Aí veio o Sérgio e fez a privatização da telefonia. Mas isso foi em 95, 96, 97. A partir daí o mundo mudou e nós mudamos juntos, né? O Brasil, ele é afluente nessa questão de tecnologia da informação. A nossa juventude está muito indo para o exterior e consegue, aonde quer que seja, espaço para a sua criatividade e para o seu conhecimento de tecnologia. Afluente é isso, é fazer as coisas novas muito rapidamente. Então, desde que eu terminei o governo em 2010, realmente já se vão 7 anos em que a tecnologia, que eu digo assim, mais a questão do celular, porque é no celular que hoje você tem o que você quiser. Você navega na internet, quase em qualquer parte do mundo, e ali você acompanha as notícias e participa das redes. Né? As rádios e as TVs, né, usam WhatsApp, usam outros aplicativos, tudo para fazer o seu trabalho. Então mudou muito. O mundo da comunicação hoje ocupa o primeiro degrau no tipo de preocupação que um parlamentar tem que ter. Antes da gente começar o programa, a senhora estava me contando que esses dias a senhora viu um programa do Fortunati no Facebook, que a gente transmite pelo Facebook a nossa programação. Quer dizer, essa facilidade, as redes sociais chegaram para colocar as televisões lá dentro, as rádios lá dentro, quer dizer, abarcou todo mundo mesmo. Não, olha a multiplicação que a internet pode fazer. Eu vi num amigo de Facebook. Ele colocou o programa. Por quê? Porque era o Aristides, quem Germani. Entende de tudo, Aristides Germani, ali do cerimonial do Piratini, e alguém, amigo dele, meu amigo ao mesmo tempo, colocou. E eu coloquei, e o amigo colocou. De repente você tem centenas e milhares de compartilhamentos de um programa que eu podia ter visto na hora, podia ter visto no Facebook, mas não, são as redes que fazem a multiplicação dessa informação. Então, é nisso que o mundo mudou. Bom, reforma tributária. A economista Ieda Crucius está mais de olho na reforma tributária, na reforma da Previdência, na reforma política, reforma que não falta para se discutir nesse Brasil atual. Onde é que a deputada está centrando o seu olhar? Nos 2 que faltam, que é a reforma tributária e a reforma política. Porque a da Previdência, por um único motivo, da Previdência não tem prazo. Já a reforma política, até outubro, ela tem que estar pronta em 2 turnos, na Câmara dos Deputados, em 2 turnos. Dá se houver
uma peneira dizendo o que sai dessa farinha toda. E tem que ficar aquilo que é o mais importante possível de ser, enfim, aprovado por maioria. Você tem que ter uma negociação que já existe, mas, por exemplo, existem 2 reformas políticas em 2 comissões diferentes em curso. A primeira delas é do Vicente Cândido, que é o relator do PT, e que inventou o distritão, o fundão, lista fechada. É uma reforma muito maior e, por causa disso, nada vai sair. Então, é uma reforma que vai fechar as cortinas do palco e imediatamente entra outra que é consensual. O que é consensual não apenas dentro do Congresso, mas fora do Congresso? O fim das coligações na proporcional. A cláusula de barreira, que ainda precisa ser testada, mas o fim das coligações proporcionais já modificam o atual sistema como ele é. Muito do que você tem como partidos de aluguel, muito do que você tem pela falta de nitidez junto ao eleitorado sobre o que aquele partido, aquela coligação quer, porque é um saco de gatos, sim, todo mundo sabe disso. Então, o fim das coligações já será algo que melhora o sistema atual, que eu acho que continua o sistema atual melhorado. Melhorado pela cláusula de barreira e melhorado pela possibilidade dos partidos pequenos e de mesmo cunho ideológico fazerem as suas federações. São esses 3 itens da reforma política que eu creio que poderá ser aprovada. Para a senhora, esse consenso, cláusula de barreira seria o mais complicado desses 3? Mais complicado. Tá. Por que é o mais complicado? Porque elimina partidos. A partir de um certo momento eleitoral, elimina partidos. Eles deixam de ser nacionais. Quem não tiver voto não vai ter... Voto nacional não é partido, porque os partidos são nacionais. Agora, o fim da coligação, para mim, já é uma limpeza enorme. Muito do que no período de política eu aprendo é o crescente uso das coligações para que o candidato ou a candidata perca completamente uma identidade e tenha que ficar à disposição de um conjunto enorme de partidos, cada um com a sua disposição, cada um querendo seus cargos, mais um nasce, mais outro nasce, partido político. Então, o fim das coligações já é, para mim, um início de reforma política que, para mim, tem que ser muito mais ampla do que essa que está sendo proposta aí e muito inventiva com esse distritão e esse fundão dos quais eu sou absolutamente contrário. Quantos partidos tinha na Assembleia quando a senhora foi governadora? A senhora tem de cabeça isso? Não, eu não lembro, mas... Hoje são 16. Hoje são 16. Já eram mais de 10. Já eram mais de 10? Já eram mais de 10. Hoje são 16. No parlamento lá com a senhora são 27 partidos. O PSDB mais 26 partidos, né? É isso. São 27, né? Isso. Tem como pegar e governar, né, negociando com 27 partidos um projeto? Tem como pegar e chegar a um consenso rapidamente de questões necessárias, seja para o Estado, seja para o país, com tanto partido? Bom, eu tenho uma experiência que é excelente nesse ponto. Eram mais de 10 partidos na Assembleia e nós governamos, apesar do tiroteio que vinha de fora, né? Não era o tiroteio interno na Assembleia, porque tanto na Assembleia quanto no Congresso, você vai ter a situação e a oposição, isso é saudável, né? E quanto mais puder haver, uma vez são esses que estão aqui, em sequência será a oposição que se elege. Se não houvesse esse hábito terrível, que tanto mal faz para o país, de que aqueles que se elegem desmontam tudo que foi feito anteriormente, seria um caso natural, que vem um grupo, depois vem outro grupo, e no meu caso, fazer com 10 partidos, digamos, eram 12, eu acho, não me lembro, mas fazer com 12 partidos, tinha o bloco da oposição e o bloco da situação. E o embate era um embate porque nós somos um governo transformador, né, propondo coisas transformadoras. Então, era normal que o embate acontecesse. A mesma coisa no Congresso Nacional. Seria bom se brecasse o nascimento de mais um partido político com tempo de televisão e fundo eleitoral. No entanto, eles vão se multiplicando, e na hora da próxima eleição, junta-se um conjunto que não podia se juntar, né? Enfim, é muito difícil. É por isso, então, que desde o presidencialismo de coalizão, né, o termo foi inventado pelo Fernando Henrique, agora ele inventou outro, né,
que é o presidencialismo de cooptação, foi ele mesmo que inventou. Sabe o que eu achei? Eu achei que eu tinha pretensão de um dia ter dito isso antes do Fernando Henrique, mas é claro que o Fernando Henrique diz, aí fica para o Fernando Henrique. Porque é cooptação que estão fazendo, já há algum tempo. Uma parcela, sim. Vamos aqui, né? Nos próprios governos do PSDB. Vamos dizer, olha, quanta coisa andou nesse último período. Coisas importantes. Uma delas é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista muda o Brasil, não agora. Para mim, é o que eu digo para os meus pares ali, para as pessoas que me perguntam, só se vai entender o alcance de uma reforma que inclui trabalhadores que hoje são 44 milhões que estão no mercado informal. Quando você dá carteira de trabalho assinada com direitos constitucionais para esses 44 milhões, sem fazer com que eles sejam obrigados a sair de casa, a fazer coisas que não querem. Então, a reforma trabalhista só vai ser entendida daqui a 2 anos, 3 anos, que nem a privatização da telefonia. E quando ela acontecer, o setor é estratégico. Sim, minério também é setor estratégico, mas a Vale está aí, né? Os aviões que a gente fazia no mundo estatal eram um setor estratégico. Privatizou a Embraer, olha o que está aí, né? Então, esta reforma, mas as outras que são, na verdade, conduzidas pelo PSDB no Congresso Nacional, que são as propostas que são conduzidas pelo PSDB, esperamos que termine um ciclo de coisas necessárias, que estão sendo feitas em outro governo que não é o nosso. A população entende reforma? Porque cada reforma é uma polêmica, a senhora diz que estão sendo conduzidas pelo PSDB, o PSDB vive um momento de baixa popularidade. Os candidatos do PSDB, inclusive, estão muito mal na projeção que se faz para 2018. Por quê? Porque eles estão no cargo. E você estar no cargo é uma perda. Porque você está no embate recém-eleitoral e no embate das propostas que você no cargo está fazendo. Agora, essa última pesquisa que apareceu, ela não coloca só os políticos. Não, está todo mundo. Abaixo da linha de confiança. Todo mundo. Você pega o resultado da eleição no Amazonas. Você tem no segundo turno 2 políticos da antiga. Não são políticos velhos, são da antiga. Parece que o nível de abstenção foi algo absolutamente inédito, mas muito acima do dobro do que tinha sido. Então, você tem um período em que há uma quebra de confiança na autoridade. O que é autoridade? É o Estado. Executivo, legislativo, judiciário, meios de comunicação, forças armadas. Né? Então, quando você lista um conjunto de nomes, todos eles vão aparecer mal, porque eles estão na crista da autoridade. E a autoridade é alguma coisa que está de forma geral, sob crivo. Quem é o candidato do PSDB em 2018? Olha, por enquanto eu conheço vários, não um só. Você tem o Alckmin, que já se coloca como pré-candidato, não há dúvida. Num estado onde o PSDB, durante vários mandatos, mudou a realidade, tem nível de segurança melhor do que os outros, nível de vida melhor do que os outros, né? Então, o Alckmin é um pré-candidato. Aí, em nome do novo, surge essa novidade que foi o Dória vencer como prefeito de São Paulo. Aí ele está viajando por aí para ver como é que é o mundo olhando para ele. Né? O mundo olhando para ele. Você tem um governador que sabe tudo, que é o Marconi Perillo. Esse é um nome que a gente tem sempre ali. Não estão postos nem o Serra, nem o Aécio. Esses caíram em função da Lava Jato? Por enquanto eu te citei 3, agora ninguém te diz com a rapidez, a velocidade, a intensidade da mudança na política, o que pode vir a acontecer para o ano que vem. Serra e Aécio estão fora em função da Lava Jato? Na minha opinião, sim. Não por causa da Lava Jato. O Aécio, sim. Acaba de ser por causa da função da Lava Jato. Certo. Aquelas gravações, né, que a tua concorrente, né, uma pequenina concorrente que você tem, que é a Globo, né? Aquilo é noite e dia, repete, noite e dia, repete. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. No caso do Detran? Não só do caso do Detran, qualquer coisa. Qualquer coisa do meu governo. Do Detran, eu já fui inocentada. O próprio acusador, que é o Ministério Público Federal, me tirou do processo do Detran. Por falta de indícios. Sim, mas na época se repetia aquilo. Isso que eu digo. Repetia de manhã, de tarde, de noite, rádio, jornal, televisão, cafezinho na esquina. E o que está acontecendo hoje, que está dando uma canseira na população, é assistir os jornais tradicionais. E da maior
empresa, que é a Globo, mais ainda, porque é repetitivo. É noite e dia, repetitivo, em todas as rádios, em todos os canais de televisão, até em canal esportivo eles ficam fazendo política ali, né? Então, o que acontece agora, né? Que nessa ordem das coisas, nenhuma autoridade é benquista, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é incerto o que vai acontecer o ano que vem. Bom, Aécio então, fora... Aécio e Serra. O Aécio porque ficou repetindo a gravação Serra, dele. Inapropriada até o extremo. Serra, não só pela Lava Jato, o nome dele aparece, mas por que mais? Não... Porque ele mesmo não está se colocando. Né? Ele é um nome, ele é um gigante na política. Todos sabemos. É uma retirada estratégica nesse momento que todo mundo está se queimando? A senhora que conhece José Serra? É uma... Olha, não me coloco agora para ficar de fora e quem sabe lá na frente conseguir ser aquela pessoa, olha, vamos lá buscar o Serra, que ele não está na fogueira nesse momento, porque Alckmin já está sendo detonado, Dória já está sendo detonado. As pessoas agora, claro, todo mundo que entrar na candidatura de 2018 vai estar sob análise, não detonado. Mas todo mundo vai virar o estilingue, todo mundo vai virar vidraça. Claro. E não é só os do PSDB, é com o Lula, com qualquer um, com Lula, Ciro, com qualquer um. Né? Quem está agora pode se queimar mais rápido, o Serra pode ser uma jogada estratégica dele? Olha, não te digo que seja estratégica, mas ele sabe reconhecer o momento. Né? Então, o momento não é para se colocar como pré-candidato. Não tem nada a ver. Quando ele, aliás, nas outras vezes que ele foi candidato, ele só decidia em janeiro do ano da eleição. Né? Nós estamos muito cedo para isso ainda. Né? Então, ele é uma pessoa ele é um gigante na política, vivaz e tudo mais. Mas os resultados eleitorais de 2014 e 2016 estão mostrando que a população quer enxergar na pessoa confiança e renovação. Né? Mas não que a pessoa seja velha, já não cabe mais. Não é isso. É o novo no tipo de proposta de uma agenda mundial que está mudando muito. O Brasil não pode ser diferente. Nesse momento, os dois líderes das pesquisas, né, são Lula e Bolsonaro. Né? Senhora, qual é a avaliação das duas candidaturas faltando 1 ano e 3 meses, 2 meses? No momento em que o centro fica brigando que nem moleque, que é o que está acontecendo, né, nasce espaço para a esquerda mais radical e para a direita mais radical. Então, Lula está se comportando como esquerda mais radical, quando, na verdade, ele é a esquerda populista que nós já conhecemos. E causou, junto com a Dilma, esses resultados que são um desastre para o país em termos de economia. Né? E o Bolsonaro, no vazio, vai entrando. Porque o grande problema hoje, no Brasil, é que a perda da autoridade está resultando na perda da segurança pública. A insegurança de habitar o Brasil só faz crescer, com a organização do tráfico de drogas, outras formas de crime. Né? E o que ele faz? Ele diz assim, eu estou aqui para consertar, eu chamo as Forças Armadas, né? Eu sou delas. Né? Então, você cria uma direita mais radical, que ainda não tem ideia de qual é o programa que ele vai fazer, a não ser dizer, olha, isso eu combato, isso eu sei combater. E uma esquerda que já mostrou o que é, mas está dizendo que vai ser diferente. Né? Por que você... vai ser diferente, radical. O Lula está bancando radical. Então, se criam esses dois espaços mais nítidos até que o centro se posicione. O Lula guarda de vez aquele figurino do Lula Paz e Amor, né? Que foi o que elegeu ele naquele momento, né? Exatamente o encontro, a ida para o centro. Né? Foi a ida para o centro e com a promessa de uma esperança, porque tanto a esquerda é necessária quanto a direita é necessária para expor modos de pensar e formas alternativas de fazer política. Então, o PT foi um partido necessário, porque ele se propunha acabar com a corrupção, olha o que deu. Ele se propunha fazer uma distribuição de renda, veja os bancos, a maravilha que estão. Né? Então, ele tinha um programa que, quando ele veio para o centro, tirou de lado a ideia da radicalidade de que o PT original, o MST e alianças eram... Então, o que ele fez? Ele tomou o poder e mostrou que a esquerda do PT é populista. Fez o que fez. E o Bolsonaro tem que andar por aí experimentando seus aeroportos. Falando em Lula e bancos, Lula quis federalizar o Banrisul, a senhora não aceitou. Como é que foi aquela conversa? Hein? Bom, primeiro deixa eu dizer que quem pode estar nos assistindo nem sabe quando foi isso. Foi 2007. Quando já me batiam antes de eu
de eu tomar posse como governadora, porque eu ia privatizar o Banrisul. Eu pedi uma audiência junto ao ministro da Fazenda, que era o Guido Mantega, contra toda a sua assessoria, 2007, fevereiro, no máximo março. Palocci já tinha caído, tinha sido o primeiro-ministro, o Guido Mantega já estava no ministério. Então, eu fui conversar com o Guido Mantega, porque eu queria pedir autorização para conversar com o Banco Mundial. Porque o Banco Mundial mostrou vontade de ajudar o Rio Grande do Sul em alguma coisa que é muito cara ao Rio Grande do Sul, que é a renegociação da dívida. Esta coisa que está matando o Rio Grande do Sul de novo agora. E como o Rio Grande do Sul não preenchia as regras da lei de responsabilidade fiscal, estava fora de todos os tetos, e já tinha furado os pisos, eu queria pedir licença, porque eu precisava fazer isso, ao ministro da Fazenda, para entabular a conversa com o Banco Mundial. Surpresa! Quando eu disse que ia para Brasília, o presidente do Banco do Brasil pediu para eu passar lá, que ele queria me mostrar um vídeo. Fomos, a minha equipe, assistimos aquele vídeo numa mesa enorme, não tinha nada a ver com nada, entende? Crédito disso, não sei o que, daquilo. Mas, bom, tá, vamos parar com essa conversa então, governadora. O que eu quero lhe propor é comprar o Banrisul. O presidente do Banco do Brasil não faria isso se não autorizado pela ministra Dilma e pelo presidente Lula. Me lembro até, porque a mesa não era redonda, era assim. Eu fui para frente e olhei para os meus assessores. Eu ouvi o que eu ouvi e o presidente, sim, queremos comprar o Banrisul. Ah, tá bom. Presidente, ele não está à venda. Levantamos e fomos embora. Então, para você ver que... Você chegou a conversar isso com o Lula depois? Não. Ali eu acabei com a conversa. Tá, mas depois eu acho que nós, na imprensa, especulamos isso, que teria havido um encontro que o Lula teria feito uma frase referendado, né, o presidente do Banco do Brasil. Sim. Não. Referendou. Mas eu disse para ele, presidente, eu tenho outros planos para o Banrisul. O Banrisul é um banco vivo, mas ele é pequeno para o Rio Grande. Ele tem que ser grande para o Rio Grande. Então, eu quero aumentar o capital do Banrisul, quero fazer um IPO, que é um lançamento primário de ações. Então, eu vou aumentar o capital do Banrisul com ações pulverizadas, eu não estou privatizando, eu estou vendendo no mundo inteiro, e a partir daí a capacidade de crédito do Banrisul vai fazer ele ter o tamanho do Rio Grande. Inclusive, Expo Inter, né? Inclusive para financiar esse enorme sucesso do setor privado. Não passou, porque quiseram colocar. Mas aí isso o que ele fez? Aí eu disse assim, mas vocês, então, que bom. Então, vocês são favoráveis à privatização, vocês são favoráveis às parcerias público-privadas, às PPPs. Vou seguir nessa linha. Aí me barraram todas. Não me barraram todas. A pior que me barraram foi a de reduzir o preço dos pedágios, ampliando com a capacidade de duplicação. Meu duplica RS, né? Então, aí foi a ministra Dilma que disse não, nem em cima do meu cadáver, disse ela, e fez o seu ministro dos Transportes, né, me mandar um fax. Nós, na era da comunicação, o ministro me mandou um fax dizendo que não aceitaria, porque já que os polos de pedágio era uma parceria governo federal, governo estadual desde sempre, que ele não aceitaria e ele não participaria desse novo contrato com os polos de pedágio. Tirei o duplica e o Rio Grande ficou na situação que está hoje. Se conseguiria baixar o preço... 30%. 30% e duplicar as estradas no prazo, né? Ele jogava ao invés de 15, 30 anos, era isso? Olha, não, acho que era 20, 25 anos. Não me lembro bem. 25. Não me lembro, acho que era 25 anos. 25. Ou seja, nós mudaríamos um contrato que tinha sido mudado. Sim. Então, o contrato foi assinado no governo Brito, formou os polos de pedágio, em que o federal e o estadual, com um determinado pedágio, um cálculo. Veio o governo do Olívio e ele simplesmente não quis dar continuidade aos polos de pedágio. Aí os polos de pedágio entraram na justiça, porque havia sido um rompimento de contrato ilegal. E aí, depois de algum tempo, o Olívio retornou ao mesmo contrato sem a cláusula de duplicação. Olha, o Rio Grande do Sul pagou muito caro por aquilo. Foi o TA2, o termo aditivo 2. O termo aditivo 2, que no termo aditivo 1, o secretário Beto Albuquerque, né? Retirou a cláusula de duplicação. Aí o que eu fiz? Consertava isso,
as concessionárias retirariam o processo da justiça, que era mais um fator de dívida muito alto, né? Mas tudo isso que nós estamos conversando e que quem acompanhou, atrasou o Rio Grande uma barbaridade. Se eu não tivesse feito o IPO do Banrisul, o Rio Grande do Sul estava sem estradas agora. E eu usei o IPO do Banrisul para fazer estradas. Pedi licença para a Assembleia, 100% de uma parte do resultado do crescimento de capital do banco, que era do governo do Estado, eu fiz em estradas. Graças a isso, respirou-se, teve uma renovação, mas o mal que fez, o embate partidário, foi muito forte, que estragou para o Rio Grande, não foi para mim, né? Para mim foram outros embates, e ficaram com o mesmo pedágio até agora. Quer dizer, não puderam reduzir o preço do pedágio em 30%, como era do novo contrato. Estou conversando com Ieda Crucis, deputada federal do Rio Grande do Sul, PSDB, Gaúcho, no 21h30 de hoje. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Thiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. A deputada federal, eu voltei rindo por isso, a deputada federal Ieda Crucis está invocado o seguinte, com o nosso 21h30 aqui, tá? Da forma como está montado. Isso aqui é o seguinte, é um perfeito movimento. É assim, não é porque o nosso gira, né? O 12 deveria estar lá, o 6 é isso. Não, pelo contrário, o centro. Que eu, como governadora, eu coloquei a mão em tudo que pudesse melhorar. Você é centralizadora? Não. Não? Pelo contrário, o que eu fiz? Eu fiz um governo com uma equipe espetacular em câmaras setoriais. Nenhum secretário mandava sozinho. Eu também não. Então, as câmaras setoriais eram vários secretários com procuradoria e tudo mais para resolver um problema, como, por exemplo, o PPV, o Programa de Prevenção da Violência. Todos deveriam ajudar. O coordenador, que era o secretário Osmar Terra, por causa do mapa da violência, que é feito pela saúde, né? Todos colocariam ações para reduzir a violência. Então, eu não sou centralizador. Tanto é que eu estou te dizendo, aquele miolinho, bota ele de verdade, quando o programa começa, vai 21h31, 21h32. Aí vocês vão ver. Nós vamos falar com o Lenine, que é o nosso designer, o que a gente pode mudar. Bom, só para fechar essa questão de centralizadora ou não e equipe. Matheus Bandeira é candidato ao governo do Estado. Eu não sei se tem outro integrante da sua equipe na próxima eleição. Mas eles estão todos muito bem. Por exemplo, Fernando Schiller está numa concorrente tua, que é a Band News. Sim. Ele está no INSPER. O Matheus Bandeira foi presidir um instituto de gestão de Minas Gerais. Falcone. Né? O Aoito está muito bem, obrigado, andando pelo mundo aí. Né? Osmar Terra, deputado federal. O mais votado. Depois do Programa de Prevenção da Violência, ele foi o mais votado. Né? Então, vários secretários meus, o que aconteceu é meio assim, segundo alguns dos meus mentores. Eu tive um mentor chamado André Franco Motor, que foi governador de São Paulo. Ele fez isso quando governador, no tempo do MDB. Né? Ele fez isso. O que ele fez? Ele
colocou como secretário uma pessoa, 2, 3, 4, 5, que acabaram ministros, depois acabaram governadores, como Paulo Renato de Souza, o José Serra. Então, eu fiz a mesma coisa. Se eu tinha o privilégio de conhecer mentes brilhantes no campo técnico, eu os coloquei na política. Então, eu estou te citando nomes como esses que não eram da política. Matheus Bandeira, o Fernando Schiller, o Aoide, mas que agiram politicamente. Enquanto isso, eu compus o governo com políticos. Né? E ninguém falou de governo de cooptação. Não. A política tem que comandar áreas que são fundamentais, desde que tenha gente com a capacidade de um Celso Borghi, de uma terra. Eu lhe perguntei sobre eleições 2018, Palácio do Planalto, mas eu lhe perguntei sobre PSDB, Palácio Piratini. Qual é a visão? A visão é que nós temos que ter candidatura própria. Temos que preparar com toda a seriedade um plano de governo, assim como foi a minha candidatura. A senhora é pré-candidata? Acho que a minha parte eu já fiz, né, Felipe? Aqui entre nós. Já mostrei que o Rio Grande do Sul tem jeito. Se estragaram depois, quem estragou que responda. Tá, mas não sendo a senhora, Marquesan está na prefeitura, é Eduardo Leite? É Eduardo Leite, sem dúvida. É o seu pré-candidato? Ele é o mais próprio para o momento. Ele é o que está trabalhando para isso, ele está se preparando em gestão. Já foi para os Estados Unidos depois de prefeito, elegeu a Paula, que é uma prefeita maravilhosa para Pelotas. Né? São crias os dois do Bernardo de Souza, né? Falecido Bernardo de Souza. E ele está fazendo um curso na Fundação Getúlio Vargas de gestão. Então, ele tem a experiência de Pelotas, ele tem experiência anterior de chefe de gabinete do prefeito Fetter, ele levou uma prefeitura difícil como a de Pelotas e está buscando espaços maiores, não que ele esteja pedindo, mas ele é muito próprio para o atual momento. Ele tem todas as condições de ser um bom candidato do PSDB e eu acho que o PSDB tem que ter candidatura própria. Matheus Bandeira optou por outro partido. Eu tinha lhe perguntado sobre essa candidatura, já que ele trabalhou com a senhora, qual é a sua visão? Partido Novo. Pois é, um partido muito pequeno, né, novo, e a política está cada vez mais profissional. Eu espero que, já como ele se declarou pré-candidato, né, que ele trabalhe no bom sentido de montar uma base política, porque quem não a tem, por melhor que seja em gestão, não consegue governar. A Assembleia Legislativa tem um peso muito importante. E aí, como é que se faz para governar sem maioria? Foi o seu caso, a senhora formou maioria, mas como é que se faz para se governar sem maioria e sem cooptação? Eu não sei nenhum dos dois. Eu não sei governar nem com minoria, sem poder formar a maioria, e muito menos por cooptação, né? Porque vocês me acompanharam no governo do Estado, eu não mudo agora, no meu 4º mandato de deputado, é uma visão de que a política se faz também com valores muito firmes, muito rígidos. Né? E eu os exerci. Então, alguns que eu convidei no campo político não souberam acompanhar uma visão de fazer política usando bem o dinheiro público, porque fazer gestão é isso. Fazer gestão é saber o quanto você tem e como você pode usar melhor. Quais são os melhores resultados para a arrecadação que você é capaz de realizar. Então, aqueles que não se adaptaram a esse modo de usar bem o dinheiro público com gestão, né? Aliás, com método de gestão, e não com gestão, né? Eles ficaram pouco tempo no governo. Todos eles ficaram muito pouco tempo no governo. Só para fechar a questão do Detran, pode surpreender muita gente. A senhora foi muito específica. O Ministério Público Federal já me tirou desse processo. Eu não respondo a mais nenhum processo na Justiça Federal referente ao caso Detran. É isso? Vamos explicar. Depois daquele jogral, que aquele conjunto de procuradores do Ministério Público Federal fez, surpreendendo a todos, pedindo que eu saísse do cargo, pedindo congelamento dos meus imensos bens, né? E a juíza de Santa Maria teve cuidado de não cometer esse atendimento. Eu fui ré de 2 processos. O que eu não podia me conformar, que é o processo criminal, que continua correndo na Justiça de Santa Maria. Puseram junto no processo. Este processo, o próprio acusador, Ministério Público Federal, pediu ao juiz de Santa Maria para me retirar,
por falta absoluta de indícios ou provas. Então, embora não tenha tido a repercussão que eu esperaria que pudesse ter, em nome da justiça política, né, eu estou excluída pelo acusador. Tá. O outro é de improbidade administrativa que veio junto. Né? Como é que eu não fiz melhor com o Detran? Pelo amor de Deus. Eu reduzi as tarefas do Detran, eu criei a carreira para o Detran, eu fiz uma reestruturação com consultoria para o Detran. Tanto é que os que vieram depois não mexeram 1 milímetro no Detran que eu criei. Porque foi um novo Detran. Não era um Detran. Mas o processo de improbidade administrativa ele é mais lento. Né? E esse continua correndo. Enfim, eu acho que todos os governantes que fizeram inovação, eles respondem por processos de improbidade administrativa. Que é outra coisa. Do criminal, que foi aquele que mais me machucou como imagem política, já que a minha imagem política é o oposto disso, é o oposto disso. Né? Então, o próprio acusador já pediu a retirada do meu nome e é o que me interessa. Tá. Nessa questão, a imprensa erra sempre mesmo? Nós somos eu estou procurando a palavra até para ser educado comigo e com outros colegas da imprensa, mas assim, a gente dá na manchete sempre o caso corrupta, corrupção, governo, desmandos do governo, falcatrua, está lá na manchete. Aí passa o tempo, vem Ministério Público, seja estadual, seja federal, vai ser acusado, não é acusada, ficamos na manchete. A gente fica cozinhando o fato. Quando há uma definição, como a do Ministério Público Federal, no seu caso, nós ocupamos poucos espaços? Nenhum. Eu lembro que eu citei uma outra vez o caso, mas assim... Uma notinha em meio a outras coisas. Tá. Isso não é citar. Uma notinha em relação a outras coisas. Aí você me pergunta, não que eu citei, sou uma comunicadora. Que eu vi citado, mas não, realmente os espaços não eram os... Não se preocupam com isso. Isso é próprio de uma sociedade na qual a cultura da justiça ainda não foi incorporada. Justiça nos seus mais diversos aspectos. Então, a mídia não faz justiça com aquele que foi acusado e que foi inocentado. Não faz justiça. Isso faz parte da cultura de uma sociedade que não tem na justiça um valor possível. E fazer justiça é possível. Né? Tanto é que, no meu caso, eles têm feito. Eu vou sendo inocentado um processo atrás do outro. Né? Mais do que isso, tem a regra que diz que a notícia ruim vende e a notícia boa não vende. E a mídia tem que sobreviver dos seus índices de audiência, que, aliás, deve estar perdendo agora, e ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Noite e dia, Padre Nosso, Ave Maria, a mesma cantilena, as mesmas gravações, os mesmos nomes, mais um escândalo. O pessoal quer viver, né? O pessoal não quer, na grande surpresa que foi a Operação Lava Jato, e que bom que ela exista, que ela incrementa a falta de cultura pela justiça da nossa sociedade, um item que diz assim, é possível fazer justiça. É possível fazer investigação correta. É possível ter seriedade. Né? Então, na grande surpresa da Lava Jato e na grande surpresa da falência do governo Dilma com as políticas econômicas que resultaram em 14 milhões de desempregados, uma recessão jamais vista, tão duradoura, tão intensa, aí houve um aumento de audiência. Tenho certeza. E se a líder em audiência coloca, as outras têm que colocar, senão perdem a audiência. Eu acho que ainda bem que há um cansaço generalizado em relação a essa história de vender escândalo sem depois cometer, entre aspas, justiça no caso do escândalo anunciado ou denunciado, como foi. Né? Então, a mídia tem que melhorar. Como ela melhora na atual concorrência? Com essa modificação dos meios de comunicação, com as redes. Como é que ela pode mudar? Né? Aonde se pratica jornalismo investigativo?
Que mídia que paga bem aquele que demora para produzir uma manchete? Que está investigando, está pensando, né? Não está nesse correr vertiginoso no mundo das redes, né? Então, a mídia tem errado, sim, como muitos têm errado. Se consertar, é porque veio para bem, se aprendeu com a história, né? Não se deixa que a história se repita. Eu sou a primeira a colocar sempre, ao longo da minha vida inteira, a questão de quando se faz justiça, tentar fazer que, não precisando recorrer à justiça, haja o mesmo volume de noticiário que foi dado ao período em que a justiça ainda não tinha inocentado a pessoa. Vai chegar a culpados do caso Detran? É? Vai se chegar a culpados? A senhora que acompanhou o processo, vai ter gente... vai se definir os verdadeiros culpados do caso Detran, onde houve a corrupção, quem são os responsáveis? Pelo menos, sim, já existe isso. Sim, mas assim, isso. todo mundo só que enumerado... está em fase de recurso, né? Eu creio que o esquema desvelado, ele é desvelado com um conjunto de nomes. Se você não cortar a razão pela qual, que foi o que eu fiz no Detran, desde o primeiro dia do meu governo, não foi depois que foi estourado o esquema do Detran em Santa Maria, né? Desde o primeiro dia de governo, eu tirei o Detran da Secretaria de Segurança Pública, porque eu queria fazer política de segurança pública, e coloquei o Detran no primeiro dia de governo na Secretaria de Administração, que é emissão de carteira de motorista, né? Então, desde o primeiro dia, a gente fez essa transformação. Então, eu busquei, e creio ter conseguido, cortar o motivo pelo qual fosse possível, no passado, ter se montado um esquema de organização criminosa em cima da carteira de motorista. Então, eu fiz a minha parte. Então, você tem que cortar a razão pela qual se permite. Por exemplo, vamos citar o caso atual. Por que a inflação veio para baixo? A economia está mostrando sinais de que pode ser atendida e começar a ter recuperação outra vez. Porque as fontes básicas de corrupção, elas foram cortadas. E quais eram elas? BNDES, né? JBS, tudo isso. Mudou-se a administração e mudou-se a governança do BNDES. Agora, o governo Temer. Segunda fonte maior de roubalheira, que é esse o termo que as pessoas sabem que existe, né? Fundos de pensão. Se fez uma lei, é isso que eu estou te dizendo que o Congresso faz boas coisas, fazendo exigências para nomear gestores dos fundos de pensão. O que os fundos de pensão faziam? O que eles fazem hoje? Eles arrancaram a previdência de quem contribuiu 5, 10, 15, 20 anos, porque aplicaram em ações da JBS, do Ike Batista, da Odebrecht, que perderam seu valor. Terceiro, Petrobras. Muda a gestão da Petrobras, coloca lá o Pedro Parente. E os 3 maiores fluxos de saída via corrupção do dinheiro do nosso imposto, mudou. Então, quando você corta isso, você corta as razões pelas quais... Mesmo assim, mas aqueles que Temer estavam na Petrobras não estão todos nominados. Nos fundos de pensão, não estão todos nominados. No BNDES, não estão todos nomeados. No Detran, eu acho que o processo está em vias de... Mesmo com tudo isso que o governo Temer fez, que a senhora colocou como positivo, o governo Temer está sempre no meio de denúncias de corrupção ou de suspeitas grandiosas. Por que isso, hein? E vocês do PSDB dão guarida para isso, porque acaba no Congresso você sendo base, tem 4 ministérios, mas vocês votam com o governo. O que tem sido votado e que não deveria ser para quem busca a volta do equilíbrio fiscal federal, o bom uso do dinheiro público federal, eu citei 3 casos em que mudou o uso do dinheiro público, certo? São as 3 fontes de muitos bilhões e bilhões de reais que escoaram para bolso privado, tá? Então, o PSDB faz isso. O PSDB faz o quê? A reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho. O PSDB vai fazer a reforma tributária, deputado Luiz Carlos Rauli. O PSDB faz proposições que são aprovadas, todas no sentido de que o bom uso do dinheiro público leva a equilíbrio fiscal. Agora, nós somos uma parte do Congresso.
estão sendo feitas medidas com as quais eu discordo frontalmente, que são medidas para continuar a manter categorias privilegiadas para a Previdência Social. Bom, como é que você vai fazer uma reforma da Previdência se você não coloca todos como iguais? O PSDB quer todos como iguais. Eu creio que vai perder essa por enquanto, mas pode ser que lá no futuro exista. O PSDB quer que o setor de tributação deixe de ser um custo Brasil, né, com empresas tendo que pagar advogados e advogados para fazer o planejamento tributário. A gente quer uma reforma tributária que simplifique, que coloque ordem, que deixe transparente, que bote na nota fiscal todos os impostos que hoje em dia não dá para botar, porque a nota fiscal vai ter 1 quilômetro, caso você coloque todos os impostos municipais, estaduais e federais, né? Então, o que o PSDB faz e paga um preço alto por isso? O PSDB, me contaram, eu não estava lá, e é verdade. Quando vai ter impeachment, não vai, o PSDB foi com o Temer, que seria o sucessor, e fez uma carta de 15 itens. O que o PSDB quereria de compromisso estilo Itamar, certo, com o Temer, de tal maneira que consertasse os estragos feitos. Dos 15, 8 já foram feitos. 3 estão em fase de término. Então, o nosso compromisso com o governo Temer está sendo cumprido. O demais, ele que cumpra junto com a população na hora certa. Bom, de qualquer forma, de novo, só voltando à questão da popularidade, vocês estão pagando um preço. Estamos pagando o maior preço de todos. Não. De novo, voltando à questão de 2018, Lula e Bolsonaro estão na partidora. Pela sua experiência, né? O que a gente tem aí para olhar, ainda que dá tempo de fazer no governo Temer? Reforma da Previdência, nos moldes... Uma parte deverá sair, mas não um projeto que nos veio que é ruim. É um projeto ruim. Não foi um projeto vindo do PSDB. O tributário é do PSDB, o trabalhista é do PSDB. Previdência não sai completa, portanto? Não, mas sai uma parte. Uma parte. É preciso ir assim. Tributário, sai. O que sai? A simplificação e a proposta de fim da guerra fiscal. Uma das coisas que está sendo levada adiante é sempre vão continuar a guerra fiscal, vão continuar a guerra fiscal. Isso traz uma federação torta. Isso traz uma guerra entre estados. A federação ela tem que ser harmônica, né? E tem dezenas de outras ações dentro da reforma tributária que pode ser feita sem emenda constitucional. Uma reforma tributária sem guerra fiscal beneficia ao Rio Grande do Sul e a todo o país, prejudica o Rio Grande do Sul, porque aí vai ter um outro nível de entendimento, né? Que os estados centrais logisticamente vão se beneficiar. Como é que fica isso? Não, tanto é que essa guerra fiscal existe desde o começo da atual estrutura tributária. Já houve uma enorme modificação no nível de desigualdade entre estados. E aqueles que usam bem o seu próprio dinheiro, que é o ICMS, melhoraram em educação, melhoraram em saúde, melhoraram em meio ambiente, melhoraram em segurança pública. Então, não é um imposto federal e essa distribuição que já passou da moda dentro da estrutura tributária, que faz com que melhorem as condições de qualidade de vida dos estados. Isso depende de cada cultura estadual, isso depende de cada comunidade, né? Então, como a gente já sabe fazer isso, é só ver como Santa Catarina desenvolveu, como o Rio Grande do Sul continua desenvolvendo. O Rio Grande do Sul tem um problema grave a resolver. O seu setor privado é pujante e o setor público é todo envenenado, com categorias muito privilegiadas, né? Várias outras medidas que devem ser tomadas na área tributária vão permitir que cada estado, como membro da federação, enxergue o seu desafio. Vocês chegaram ao déficit zero com essas categorias envenenadas, foi o termo que você usou? Envenenadas. Né? Vocês chegaram ao déficit zero. Né? Tem condições de hoje alguém fazer algo semelhante num curto prazo de 2, 3 anos? Que foi Olha, por que eu pude fazer? Eu pude fazer pedindo a participação das categorias hoje envenenadas, de que era preciso mudar as coisas. Como era no meu tempo o pagamento do judiciário. É um salário pequenininho, né? E bolsa paletó, bolsa moradia, bolsa isso, bolsa aquilo. E eu propus, vamos colocar tudo isso num salário bem mais alto, de início, e ficar transparente. Chega de penduricalhos.
Eles toparam. Então, no meu período, eu instituí o subsídio às carreiras jurídicas. Aquilo deu uma transparência, deu uma segurança, e eu acho que para os próprios membros das categorias ligadas à justiça, os fez trabalhar melhor, porque é muito ruim você trabalhar sendo sujeitos àquele... Como é que hoje você pode aceitar uma bolsa moradia? Não pode aceitar. Então, pedi que eles cortassem do próprio orçamento aprovado para 2007, eles cortaram. 2008 me trouxeram uma proposta, eu pedi para eles reduziram. Então, o que eu quero te dizer é que você não chega ao déficit zero numa situação caótica como a de hoje. Porque eles não estão cooperando dizendo, eu estou fora do cofre do tributo, eu quero o meu orçamento. Não, o orçamento é um para todos. Então, é muito difícil se você não tiver uma capacidade de negociação que traga de volta essas categorias para pararem de usar, por exemplo, no seu salário, uma bolsa atrasada à moradia que lhes dá 500 mil no mês, 600 mil no outro mês. E daí por diante não é aceitável, né? Essa música aí está nos mandando embora também. Tá, mas o relógio está na... O relógio é 21h30. Volte sempre. Não, é só me chamar. Agora estamos mais organizados. Estamos mais organizados. Mais organizados. Obrigada pela audiência que o programa tem, para a gente falar de coisas tão sérias assim, mas com bom humor. Tá certo. Prazer lhe reencontrar, fazia tempo que a gente não conversava. Ieda Crucius, ex-governadora, deputada federal, PSDB, conversou comigo no 21h30. Depois do intervalo comercial, a gente vai ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, saber do Cláudio Andrade o que acontece na Expo Inter 2017. O 21h30 volta em instantes. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. E ao longo dessa semana, a TVU tem uma ampla programação direto de Esteio. Cláudio Andrade a todo momento entrando na nossa programação, trazendo informações do que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, na 40ª edição da Expo Inter. E agora, a gente vai até lá. E olha só quem eu encontrei aqui na 40ª Expo Inter, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A rainha da Expo Inter e as princesas da Expo Inter. Como é teu nome? Meu nome é Andriele Rosa, eu sou de Uruguaiana e sou a rainha da Expo Inter 2017. E você, primeira princesa? Eu sou Vitória Aquino e sou natural de Rio Pardo. E você, segunda princesa? Sou Rafaela Heigman, natural de Santa Cruz do Sul. Que beleza, interior do estado aqui muito bem representado. Quando é que foi feita o concurso para escolher a rainha e as princesas da Expo Inter? Isso, o concurso foi realizado no mês de julho, na cidade de Santa Cruz. Foram aproximadamente 15 meninas que participaram, muito bem representadas também por sua cidade, com muita oratória, é claro. E aí se fez a corte esse ano, né? E que maravilha. E vocês assim, ó, ficam aqui, hoje estão quase 30 graus de temperatura. Como é que é ficar assim, vestida, toda a rigor, nesse calorzinho?
Faz parte, né? Eu acredito que todos os gaúchos, a gente vê o pessoal todo piochado e não somos só nós que estamos passando trabalho nesse inverno que não tá característico de inverno, né? Eu acho que ninguém esperava, mas a gente fica muito feliz porque daí o pessoal consegue aproveitar melhor a feira, né? Então não é um problema para nós. E ficam aqui o dia inteiro aqui passeando pela feira? Exatamente, a gente acorda super cedo, vai às 5h30 pro salão, a gente já tá pronta. E a gente vem cedo também para receber, né, os visitantes, sermos as primeiras a chegar e as últimas a saírem. Então o trabalho nosso objetivo é passar de stand em stand todos os dias. E a gente aproveita para emagrecer, né, fazer academia, já que nesses dias a gente não consegue. Olha só, que legal, parabéns, viu? Quer dizer que o pessoal que ainda não veio ainda pode vir, que vai encontrar vocês até o final da Expo Inter. Isso, pode vir. A feira vai até o dia 13 de setembro, então não tem desculpa que nem as gurias falaram. Pode vir, hein? Tá aí, então, ó, a corte, então, da Expo Inter, com a rainha da Expo Inter e as princesas. A gente continua acompanhando tudo que acontece aqui no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, na programação da TVU. E com as informações direto de Esteio do Cláudio Andrade, a gente vai encerrando o 21h30 de hoje. Obrigado pela sua sintonia, obrigado ao apoio da Deluc, de Talk Glass e da Companhia Atlética. Obrigado pela sua sintonia, tchau, até amanhã.